Prontinho, coloquei aqui já para gravar. Então, só reforçando, caso vocês tenham alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Vou fechar aqui minha câmera para compartilhar com vocês a minha tela, para eu explicar um pouquinho sobre como que funciona a graduação EAD. No final, a gente faz essa visita guiada com o portal de um aluno que me autorizou a fazer esse acesso, tá bom? Evelyn. Oi? O pessoal tá me ouvindo? Tá muito baixinho, ele não tô conseguindo te ouvir. Eu não sei se é só o meu, mas eu já aumentei aqui, eu não tô conseguindo te ouvir. Tá muito baixinho, eu não sei se é o meu ou se é o seu. Pessoal, Coloca no Viva Voz. Aqui tá no normal, tá funcionando normal. Fiz o teste aqui com outro acesso, o áudio tá normal. Vê se não é o conector de fone ou às vezes ao vivo que você tá usando. pessoal, você tá me ouvindo aí? Sim. Desculpa, obrigada. O meu já tá parecendo que tá muito perto do microfone. Não tô conseguindo te entender, Edwards. A impressão que eu tenho aí. Tá muito baixinho seu microfone. Tá me ouvindo agora? Sim. Na A impressão reunião que mas tá tá muito baixo. perto do microfone. Alguém falou junto? Não consegui te entender. Pode repetir? A impressão que dá é que você tá falando muito perto do microfone. Ah, sim, é para melhorar o áudio. Qualquer coisa, diminui um pouquinho o volume do seu fone que fica bom. Na questão tá ficando um pouco tipo meio ruído, um áudio estranho. Meu microfone Aqui tá normal, tá tranquilo. Pra vou mim aqui voltando. também tá normal. Tá normal pra mim também. Obrigada, É o pessoal. meu. Pra mim também tá normal também. O meu também tá normal. Então, eu vou Boa compartilhar noite, aqui a Evelyn. minha tela com vocês. Boa noite. Não, é o Fábio, eu só queria testar o meu fone, ver se ele tá funcionando aqui, mas eu tô te ouvindo bem também. Obrigado. Tá combinado. Imagina. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. O meu tá muito baixo também, eu não estou conseguindo ouvir. Gente, coloca no Viva Voz que melhora. Ah, tá. Obrigada. De nada. Vocês já conseguem ver a minha tela? Sim. Sim, conseguimos. Sim. Certinho. Então, essa aula de hoje é para explicar um pouquinho para vocês como que funciona a graduação EAD. Eu sei que pode ter alguns alunos que são do terceiro semestre em diante que vai estar assistindo aqui com a gente. Para esses alunos, existem algumas diferenças, porque para o aluno de primeiro e segundo semestre, a gente teve atualização no modelo acadêmico. Então, eu vou passar para vocês de uma forma geral, e quando for específica do novo modelo acadêmico, eu vou reforçar que é sobre esse novo modelo acadêmico. Bom, então, na graduação em AD, nós temos 3 tipos de modalidade. Isso agora para essa nova modalidade, que é o 100% online, onde o aluno faz todo o estudo pelo portal dele, e para alguns cursos, a aula prática na unidade, com um tutor presencial. Quais são esses cursos que têm esse tipo de aula prática? Podologia e educação física licenciatura. Todos os demais outros cursos do 100% online que possuem aula prática, essa aula prática ela é feita pelo próprio portal, através de uma ferramenta que é disponibilizada dentro da disciplina. Atualmente, o MEC tirou aquela portaria que permitia que as provas ocorressem de forma digital, ou seja, que o aluno fizesse de onde ele estivesse. Ao que tudo indica, a gente vai voltar com essa presencialidade da prova no polo, só que a gente ainda está aguardando o parecer do time acadêmico para confirmar como que vai ficar essa situação. Então, assim que tiver definido, eu vou mandar um e-mail para vocês orientando como que vai ficar certinho. Nós temos outra modalidade também, que é o SEMI. O semipresencial são cursos como administração, análise de desenvolvimento de sistemas, RH, logística, entre outros, que você vai comparecer na unidade uma vez por semana, numa data fixa, para fazer a aula-atividade. O que é essa aula-atividade? É uma atividade proposta pelo conjunto de especialistas da área lá do nosso acadêmico, que o tutor presencial desse curso que vai estar em sala de aula com você, vai trabalhar com você essa aula-atividade. Essa aula-atividade, ela fica disponível dentro do seu portal do aluno, dentro da disciplina no ícone AA. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como que visualiza ela.
errado o fone do outro lado. Além disso, nós temos também o semi-premium, que também é um semipresencial. Oi? Desculpa te interromper. Tem gente com. Provavelmente está escutando a Nossa, voz, delícia. tá com o microfone aberto, tá chiando. Então, se puder pedir para todo mundo montar o microfone, fica melhor. Deixa eu... Eu ia falar isso também. Peraí, só um minutinho que eu já muto. Ou O muta eco todo tá mundo aí. ruim mesmo. Ou deve ter algum. Prontinho, pessoal. Mutei o áudio de todo mundo. Então, nós temos também o semi-premium. Ele é chamado de premium porque tem aulas práticas e essas práticas ocorrem na unidade, no laboratório. No semi-premium, o aluno vai comparecer na unidade uma vez por semana. Se a disciplina não tiver aula prática, ele vai comparecer na semana para poder fazer a aula atividade, no dia da oferta da disciplina. Então, vamos supor, se você fez a matrícula para o curso de agronomia, e primeiro e segundo semestre, a oferta dele é às terças-feiras. Então, se a disciplina não tiver aula prática, às terças-feiras, das 7 da noite até às 22 horas, na unidade vai ter a aula atividade, que é a mesma função do semipresencial. Se a disciplina tiver aula prática, não vai ter esse encontro na terça-feira. Vai ter essa aula prática, só que essa aula prática ela vai ser agendada pelo tutor presencial, de acordo com a disponibilidade de agenda e laboratório. Então, essa aula prática o tutor vai agendar e vai comunicar para vocês através de um grupo de WhatsApp que ele cria. Nesse grupo, ele compartilha qual que vai ser a sala, qual que vai ser o horário, se tem que levar jaleco, se tem que levar algum tipo de material, ele vai colocar nesse grupo. Então, vocês vão receber ao longo da semana meus e-mails comunicando sobre o dia dessa oferta e o contato do tutor, para vocês mandarem mensagem e pedir para inserir nesse grupo de WhatsApp da turma. Eles também vão fazer, já têm esse controle e estão fazendo a inserção também ao longo da semana. Na graduação EAD, numa disciplina regular, isso para todos os cursos e semestres, nós temos algumas etapas. Essas etapas aqui, elas facilitam a forma que você vai estudar. Isso para uma disciplina regular, disciplina de adaptação e dependência, a forma dela é diferente. Então, na disciplina regular, a gente tem a pré-aula. A pré-aula é o quê? É a avaliação diagnóstico. Dentro do seu portal, você vai ver que vai ter lá descrito avaliação diagnóstico, que é ADG. Ela tem de 1 a 4. Essa atividade você faz antes de assistir a web-aula e a teleaula. Por quê? Ela é para poder preparar você para assistir essa teleaula. Depois que faz essa atividade, você vai ver que ela tem um prazo lá, e esse prazo vai até quase no final do semestre. Mas se você fizer nessa ordem, facilita o estudo para você. Depois que você faz essa avaliação diagnóstica, você vai partir para a teleaula e para a web-aula. Então, você faz o acesso à teleaula. Para os alunos do SEM e do semi-premium de primeiro e segundo semestre, a teleaula ela vai ser chamada de videoaula e vai ser dividida em blocos. Mais para frente eu vou explicar certinho como que funciona esses blocos. Mas geralmente vão ser de 1 a 6, vão ser em 6 blocos. Eles vão ter duração de tempo diferente para diminuir aquela sequência de vídeo longa, que seria de 1h20. Então, ele vai quebrar essas 1h20 em blocos, para facilitar os estudos. Para o 100% online e para os demais semestres, segue a teleaula de 1h20, que é uma teleaula direta. A web-aula ou conteúdo web, geralmente são materiais para leitura, mas dentro dela também pode ter vídeos de explicação. Quando você faz o acesso, vai aparecer lá para você links extras. Quando você clica nele, você é direcionado para o conteúdo da web-aula ou conteúdo web. Depois que você faz o acesso à teleaula e ao conteúdo web, você vai partir para a atividade de aprendizagem. E lá no portal, ela vai ter a sigla AAD. Essa atividade é para você verificar se você compreendeu os conceitos aplicados na teleaula e no conteúdo web. Depois que você faz a atividade de aprendizagem, você vai partir para a parte de trabalhos, onde você vai ter o fórum e a avaliação virtual. Sempre vão haver 2 avaliações virtuais, é importante fazer as 2.
Essas atividades do fórum e da avaliação virtual, elas são avaliativas, então é importante você realizar para poder pontuar, a fim de conseguir chegar no final nas notas mínimas necessárias para aprovação. Para as disciplinas do 100% online que tiverem aula prática virtual, vai ter também aqui na parte de trabalhos o portfólio, que é o relatório dessa aula prática virtual que ele tem, onde vai ter um manual para te explicar como você vai desenvolver esse relatório. Seu tutor online também tem o papel de te ajudar no desenvolvimento. Então, se você tem dúvida na confecção desse relatório, é só mandar para o tutor que ele vai te responder. Geralmente, o prazo para a devolutiva deles é de no mínimo 72 horas úteis. Fez essa parte de trabalhos, vocês vão partir para a prova. Essa prova presencial, a gente ainda não sabe como que vai ser aplicada a ela. Então, eu vou pedir para vocês aguardar o meu comunicado por e-mail de como que vai ser o desenvolvimento dela. Então, se você não está recebendo meus e-mails, não está caindo na sua caixa de spam nem lixo eletrônico, procura o nosso atendimento presencial na unidade para fazer a atualização desse e-mail, porque todos os comunicados institucionais eu vou mandar por lá. Então, na prova, a gente vai ter a primeira ou a segunda chamada. Mais para frente eu vou detalhar sobre essa primeira ou segunda chamada, mas funciona assim. A primeira chamada é a chamada regular, ou seja, aquela chamada gratuita, que já vem lá marcada para vocês no portal período. Se vocês perdem o prazo de realizar essa prova de primeira chamada, vocês precisam fazer a segunda chamada. Só que essa segunda chamada, ela precisa ser requerida e precisa ser feito o pagamento dela. Esse requerimento tem que ser feito... Pessoal, quem tiver com o microfone ligado e puder desligar para a gente, por favor. Essa segunda chamada, é preciso ser feito o requerimento dela e no máximo até 24 horas antes da semana em que ela vai ser iniciada a aplicação dela. Então, se você perdeu o prazo da primeira chamada, já vai lá e solicita a segunda para não perder esse prazo. Dentro de uma disciplina regular, vocês vão ver que elas são divididas nesses conjuntos porque elas têm uma duração de 4 semanas. Então, na primeira semana você vai fazer tudo que é o relacionado a 1, na segunda semana tudo que é o relacionado a 2 e assim por diante, com exceção da avaliação virtual. A avaliação virtual, vocês vão ter a avaliação virtual 1 e a avaliação virtual 2. A 1 vai ser destinada às semanas 1 e 2 e a 2 às semanas 3 e 4. Quando chegar no final da quarta semana, vai começar a semana de aplicação da prova, que é a prova de primeira chamada. Vocês vão perceber que dentro das disciplinas de vocês vai constar uma informação descrita como engajamento AVA. Esse engajamento AVA são atividades que vocês fazem. Essas atividades podem ser ou não avaliativas, mas que se vocês fazem elas dentro do prazo, vai gerar pontuação extra para vocês. Então, quais são as atividades que geram engajamento? A web aula, que são os conteúdos web, através do acesso aos links extras. As videoaulas ou teleaulas, que quando vocês fazem o acesso a elas e assistem elas do início ao fim, vai gerar um engajamento para vocês. O pré e o pós-aula. O pré é a atividade diagnóstica, o pós-aula é a atividade de aprendizagem. As avaliações virtuais 1 e 2, essas aqui são avaliativas, mas quando você também faz elas, gera pontuação extra para vocês. E o fórum, que também é avaliativo e vai gerar essa pontuação extra para vocês através do engajamento. Como que é a distribuição das semanas ao longo do semestre? Aqui eu já estou falando no geral, para todas as disciplinas, todos os semestres vai funcionar dessa forma. Vocês vão ver que as disciplinas elas possuem, então, 4 semanas de duração. Então, a disciplina sequência 1, que é a disciplina regular 1, que é essa que está começando essa semana e vai até o final de agosto, ela vai ter 4 semanas de duração. Quando chegar na 5ª semana da disciplina 1, vai acontecer a aplicação da prova de primeira chamada dela. Só que nessa 5ª semana já vai estar começando também a disciplina sequência 2, que é a disciplina regular 2. Ela vai acontecer, então, ali na primeira semana de setembro e vai estar geralmente no finalzinho de setembro. Quando chegar na 9ª semana,
vai estar acontecendo a prova da disciplina sequência 2, de primeira chamada. Só que ali também vai estar começando o quê? A disciplina sequência 3. Quando chegar na 14ª semana, vai acontecer a prova da disciplina sequência 3. Só que nessa semana aqui, está começando também a disciplina sequência 4. Quando chega na disciplina sequência 4, os prazos começam a apertar, porque a gente já está pertinho do final do semestre e as atividades que são paralelas online, dependências, adaptações, já começam a acontecer também. Então, na 14ª semana vai estar acontecendo a prova de primeira chamada da disciplina sequência 3. Quando chegar na 16ª semana, isso acontecendo na disciplina 4 ao mesmo tempo. Quando eu chegar, então, na 16ª semana, vai acontecer o quê? As provas de disciplinas paralelas, DP e AD. O que são disciplinas paralelas? Para todas essas vai ser a primeira chamada. E o que são essas disciplinas? Paralelas online. Quando lá na sua grade do portal tiver mais do que 4 disciplinas no semestre, as que estão passando, elas são as chamadas paralelas online. Então, vamos supor, se o seu curso é semipresencial, 4 disciplinas são as regulares, são aquelas que você vem no polo, ou para fazer aula atividade, ou para fazer aula prática, etc. As disciplinas que estão acontecendo concomitante com essas são chamadas paralelas online. Vocês vão fazer o acesso delas todas pelo portal, atividades, teleaulas e tudo mais. E os prazos delas, vocês vão ver que vai acontecer simultâneo com outra disciplina, ou com a sequência 1, ou com a sequência 2, ou com a sequência 3. E quando chegar nessa 16ª semana, vai acontecer as provas dessas disciplinas. Dependência, essa DP, são disciplinas que, quando você, vamos supor, para o aluno que foi para o segundo semestre, e no primeiro semestre ele reprovou em alguma disciplina, por pontuação, frequência, ele vai cursar essa disciplina novamente como dependência. Quando ele cursa ela como dependência, ele tem que cursar ela do zero. Então, por exemplo, se essa disciplina tem aula prática, ele vai ter que fazer a aula prática dela de novo, vai ter que fazer todas as atividades, inclusive as provas. Só que nessa disciplina de dependência, o aluno só vai participar das aulas práticas no polo, se tiver. As demais atividades, teleaulas e tudo mais, ele vai assistir pelo próprio portal, porque ela é uma disciplina online. A mesma coisa é para a disciplina AD. AD vem de adaptação. O que é a disciplina de adaptação? Vamos supor que você fez algum outro curso e ingressou com aproveitamento de disciplinas, e você caiu lá no segundo semestre. Só que no primeiro semestre ficaram 2 disciplinas sem cursar. Por exemplo, vamos supor que ficou bioquímica e alguma outra disciplina. Quando você for cursar ela nesse semestre, ela vai vir como adaptação, porque você puxou ela de um semestre que não é o que você está. Então, ela é chamada de adaptação. Esse aluno que ele entra com aproveitamento, ele não consegue puxar disciplina de semestre posterior. Na verdade, nenhum dos nossos cursos, nenhuma das nossas ofertas da graduação EAD permite puxar disciplinas de semestres posteriores ao que você esteja. Só é possível puxar disciplina de semestre anterior, que é no caso da dependência ou da adaptação. Quando chegar na 17ª semana, então, do semestre, vai acontecer a prova da 4ª disciplina. Quando finalizar a aplicação da 4ª disciplina, da prova dela, já vai estar encerrando também o prazo para solicitar a 2ª chamada de prova. Então, por isso que não é bom deixar para a última hora. Porque, por exemplo, quem faz a prova da 4ª semana da 4ª disciplina, se deixar para fazer no último dia e perder aquele dia, ele só tem 24 horas para solicitar a 2ª chamada, porque o prazo está encerrando no finalzinho dessa 4ª disciplina. Na 18ª semana, então, vai acontecer o quê? A aplicação da 2ª chamada de todas as provas que você perdeu a primeira chamada, fez a solicitação e pagou a taxa. Se você solicita antes de faturar o boleto, o valor da taxa ele vem inserido na mensalidade. Se for lá mais para o finalzinho, vai gerar um boleto à parte que você precisa fazer o pagamento. Então, só para o aluno que perdeu a primeira chamada, solicitou a 2ª e pagou a taxa, vai ser liberada a 2ª chamada na semana da 18ª semana. Após isso, vai ter mais uma semana, que é a semana da recuperação.
Essa prova de recuperação ela é destinada ao aluno que fez a primeira ou a segunda chamada e não atingiu a pontuação mínima exigida na prova. Então, vamos supor, se a prova vale 5.000 pontos e o mínimo dela era 1.500, se você fez e tirou 1.400, você vai fazer a recuperação, se você fez a primeira ou a segunda chamada. Agora, se você fez a primeira chamada, vamos supor, e tirou 1.500 e no geral da disciplina não chegou no mínimo, por exemplo, 6.000, você vai ter que tentar melhorar a sua pontuação com as outras atividades do portal. Por quê? Nesse caso, não é liberado recuperação. Outra situação também é o aluno que não faz nem a primeira nem a segunda chamada. Esse aluno reprova direto, porque para o aluno ser apto a fazer a recuperação, ele precisa ter feito ou a primeira ou a segunda chamada. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o novo modelo acadêmico. Então, esse novo modelo acadêmico, ele é destinado aos alunos que estão no primeiro ou segundo semestre. Agora eu vou falar um pouquinho do semipresencial. Então, se você está no terceiro semestre em diante, essa parte aqui não vai valer para você. É só para o aluno de primeiro ou segundo semestre. Então, para o aluno de primeiro ou segundo semestre semipresencial, as disciplinas que não tiverem aulas práticas, você vai comparecer no polo no dia da oferta. Esse comparecimento ele é presencial. Eu divulguei hoje por e-mail qual que foi a sala. Ao longo da semana eu vou repetir esse e-mail, porque tem aluno que ainda está compensando a matrícula ou a rematrícula em sistema e ainda não caiu para mim. E pode ser por isso que você não recebeu ainda. Mas ao longo da semana ainda vou enviar novos comunicados. Nesse dia da oferta, você vai vir presencial na unidade. Vamos supor que a sua oferta é na terça, das 7 às 10 da noite. Então, você vai vir na terça, das 7 às 10, para fazer a aula atividade, que vai estar disponível dentro do seu portal. Você vai fazer ela com o tutor presencial e vai ter esse momento de interação. Se a disciplina tiver aula prática, não vai ter esse encontro na unidade nesse dia específico, que é o dia da oferta. Você vai ter o encontro no dia que o tutor agendar a aula prática. Então, vamos supor que o laboratório estava disponível para quinta-feira, às 7 horas. Então, ele vai fazer esse agendamento e vai te comunicar lá no grupo de WhatsApp qual que vai ser o laboratório, o horário, se tem que levar jaleco, se tem que levar algum outro tipo de material. Ele vai te comunicar por lá. Para as disciplinas que forem desse novo modelo acadêmico, tanto as paralelas online como as disciplinas regulares, na quarta semana de estudo, vai ter uma live, que você vai acessá-la pelo seu portal do aluno, e essa live, você vai acessá-la de qualquer lugar que você tiver, de casa, do trabalho, de onde você estiver, você vai conseguir acessar ela, não precisa estar na unidade nesse dia. Essa live, ela não vai ser no dia da oferta, então vamos supor, se a oferta do curso é às terças-feiras, então ela não vai acontecer na terça-feira, ela pode acontecer segunda, quarta, quinta ou sexta. Vai aparecer com antecedência no seu portal o ícone escrito live, e lá vai aparecer qual que vai ser o dia e horário. No dia e horário, vai aparecer um botão lá para você clicar e acessar essa live. Essa live ela vai ser dividida em 3 blocos. O primeiro bloco, o tutor online, ele vai fazer um overview da disciplina, vai repassar os principais pontos. Depois ele vai destinar um momento para tirar dúvidas, então você vai ter acesso a um chat, e nesse chat você vai mandar suas dúvidas. E ele vai interagindo com vocês de forma digital, respondendo as suas dúvidas. Se sobrar tempo, vai para o terceiro momento, que é para a aplicação de uma atividade como se fosse uma atividade real, de vivência na prática, relacionado a isso, ao conteúdo daquela disciplina. Então, isso você vai ter para as disciplinas regulares e de paralelo online. Para todas as disciplinas, se elas tiverem aula prática ou aula atividade, toda disciplina regular ou paralelo online vai ter essa live. Então, como eu tinha comentado com vocês, no semipresencial, que é o semi mesmo, e o premium, as teleaulas, elas não vão ser chamadas mais de teleaula. No portal, por enquanto, ainda vai estar aparecendo teleaula, porque ainda está passando por manutenção. Mas elas vão ser chamadas de videoaulas, e elas vão ser divididas em blocos. No bloco 1, vai ser um overview daquele conteúdo da teleaula 1, por exemplo, com duração de 5 minutos. Depois, vocês vão ter os blocos 2 e 3,
com conceito e aplicação com duração de 15 minutos. O 4 e 5 também com conceito e aplicação, só que com duração de 20 minutos. E o bloco 6 para encerramento, que vai ser uma revisão do conteúdo daquela videoaula, com duração de 5 minutos. Isso para cada videoaula que tiver no portal. Geralmente são 4. Então, toda semana você vai ter uma videoaula com a quantidade, com 6 blocos para assistir, para o semipresencial. Para o 100% online, o que difere? Ele vai ter a live também, na quarta disciplina, das disciplinas regulares e paralela online. Essa live, ela acontece geralmente na semana anterior, que antecede a prova de primeira chamada. Isso para todas as modalidades, semipresencial, semi-premium e 100% online. Só que no 100% online, vai continuar sendo chamada de teleaula e ela vai ter a duração de 1h20 seguida, ela não vai ser dividida em blocos. E como que vai ser a estrutura dessa live? Quando vocês, eu não coloquei o print porque ainda não está liberado no portal, mas vai aparecer um ícone escrito live, e quando vocês clicarem no botão que estiver liberado lá para acessar essa live, vai abrir como aqui, ó. Vai aparecer que você precisa preencher alguns campos, que é o seu e-mail pessoal, seu nome, seu primeiro nome e seu sobrenome. Aí você vai clicar em registrar. Quando você fizer isso, já vai ser direcionado para outra tela, que é onde vai ter o tutor online, professor especialista da área, explicando. Nesse ícone que é acesso ao chat, quando você clicar nele, vai abrir o chat para você, você vai conseguir ver as perguntas de outros alunos. Geralmente tem alguém que fica só responsável pelo chat, respondendo lá também e passando para o tutor que está apresentando. E vai ter esse momento de interação de você com esse tutor online. Só que alguns cursos não vai ter essa live. Quais são esses cursos? Formação pedagógica e segunda licenciatura. Esses 2 cursos não vão ter live. E isso também a live é somente para os alunos do novo modelo acadêmico, ou seja, primeiro e segundo semestre. Quem está do terceiro semestre em diante não tem live. Agora eu vou voltar um pouquinho a falar no geral, então isso aqui é válido para todos os semestres, que são as atividades interdisciplinares. Essas atividades interdisciplinares, vocês vão contar com 2 ícones. A produção textual, que para o aluno do semipresencial é chamado de PTG, que é produção textual em grupo, e para o aluno do 100% online é chamado de PTI, produção textual individual. Para o aluno do semipresencial, ele pode formar grupos, esses grupos no máximo até 7 integrantes, e esses integrantes precisam ser do mesmo semestre. Então, vamos supor que na sua turma está instalado o primeiro e o segundo semestre. Você só pode formar grupo para produção textual, do interdisciplinar, com o aluno do seu semestre. Então, se você está no primeiro, você só consegue formar grupo com o do primeiro. Quem está no segundo só consegue formar com o do segundo. Isso para todos os semestres ao longo do curso. Quando você faz essa produção textual, você pode pontuar pontuação extra dentro da disciplina. Eu vou mostrar mais para frente como que é distribuída essa pontuação. Se você não faz a produção textual de atividades interdisciplinares, você não reprova. Reprova se você não fizer a produção, o portfólio, na verdade, das disciplinas que possuem aulas práticas virtuais. A produção textual da atividade interdisciplinar é diferente. Eu vou mostrar mais para frente na visita guiada, que até o acesso dela é diferente. Dentro de atividades interdisciplinares, alguns cursos em alguns semestres vão ter a chamada avaliação de proficiência. Ela é para medir o desempenho dos alunos no decorrer do curso, ou seja, ela pode cair conteúdo de todo o curso. Por isso que geralmente ela acontece nos últimos semestres. Então, vamos supor, se o seu curso tem 4 semestres, ela pode acontecer no terceiro ou no quarto, por exemplo. Ela é para preparar o aluno para participar do ENAD. Então, geralmente, ela é apta para os alunos daquele semestre que provavelmente farão o ENAD. Essa atividade aqui, quando você tiver ela dentro do seu portal, ela é uma atividade obrigatória. Se você não faz a primeira chamada dela, ou a segunda chamada, e tira a pontuação mínima, ou se faz a primeira ou a segunda e não tira a pontuação mínima e faz a recuperação, se não tirar a pontuação mínima que é exigida nela, você reprova em todas as disciplinas regulares do semestre.
Então, vamos supor que você tem 4 disciplinas regulares e naquele semestre você tem avaliação de proficiência. Se você não tira você tirou todas as pontuações mínimas nas disciplinas regulares, só que você não fez a avaliação de proficiência e não pediu a segunda chamada, ou tentou lá depois que fez a primeira ou a segunda fazer a recuperação, você reprova em todas aquelas disciplinas. Aí tem que cursar de novo essas disciplinas como independências. Depois também eu vou mostrar para vocês qual que é a pontuação mínima e qual que é a pontuação máxima para tirar nessa atividade. Aqui o sistema de avaliação. Esse aqui é válido tanto para o 100% online como semipresencial. Isso aqui é geral de pontuação, ainda não estou falando de questão de frequência. Aqui em disciplina, vocês estão vendo que tem o nível 1, nível 2 e nível 2 com AP. O aluno que está no primeiro semestre é esse nível 1. Então, como que funciona para o aluno de primeiro semestre? A prova da disciplina vale 5.000 pontos, a de primeira chamada. Se você faz ela, o mínimo para você tirar é 1.500. Se você faz ela e não tira os 1.500, você vai fazer a prova de recuperação. Agora, se você perde a primeira chamada dela, você tem que solicitar a segunda chamada e nela também tem que tirar no mínimo 1.500. Então, vamos supor que você fez a segunda chamada e não tirou os 1.500. Também vai partir para a recuperação. Agora, se você perde a primeira e a segunda chamada, você já reprova direto. Por quê? A prova da disciplina, se você não faz nem a primeira nem a segunda, você não é apto a fazer a recuperação. Então, você não tira a pontuação mínima que é obrigatória e acaba reprovando. Dentro das avaliações formativas, que são atividades avaliativas dentro do portal, a gente vai ter a avaliação virtual, que vai ser a 1 e a 2, e o fórum. Para o aluno de primeiro semestre, a avaliação virtual vale 1.500 pontos e a 2, 1.500 pontos, totalizando 3.000 pontos. O fórum tem a pontuação máxima de 1.000 pontos. Aquele engajamento que eu comentei com vocês, para o aluno de primeiro semestre, ele pode atingir até 3.000 pontos a mais na disciplina, só com engajamento. O aluno de primeiro semestre, ele não vai ter a produção textual, nem a avaliação de proficiência. E o máximo da disciplina é 12.000 pontos. Qual que é o mínimo no geral da disciplina? 6.000 pontos. Para as disciplinas que possuem a aula prática virtual, o portfólio dela também tem pontuação mínima. Aí eu vou recomendar que o aluno que tem essa atividade entre lá no portal, em manuais, e faça a leitura completa do manual da avaliação continuada. Lá você vai ter a descrição de todos os processos avaliativos e quais são os mínimos obrigatórios para aprovação. O aluno de nível 2 é a partir do segundo semestre. Como o aluno de nível 2 de segundo semestre está instalado com o aluno de nível 1, provavelmente você também não vai ter essa produção textual. Mas, se você tiver a produção textual, a forma avaliativa de distribuição da pontuação muda um pouquinho. A prova continua valendo 5.000 pontos, o mínimo é 1.500, só que as avaliações virtuais, elas passam a valer no total 1.500 pontos, ou seja, 750 pontos cada uma. Já o fórum permanece 1.000 pontos, o engajamento cai para 1.000 pontos, e a produção textual, se você faz aquela PTG ou PTI, você pode pontuar até 3.500 pontos a mais. O total da disciplina permanece 12.000 pontos e o mínimo é 6.000. Se tiver atividade, aula prática virtual, tem a pontuação mínima também desse relatório. O aluno de nível 2 com avaliação de proficiência também é aquele aluno a partir do segundo semestre, mas como aqui tem avaliação de proficiência, provavelmente vai acontecer nos últimos semestres do curso. Então, ele vai ter a distribuição de pontuação um pouquinho diferente. Ele vai ter a prova valendo 5.000, com o mínimo de 1.500, a avaliação virtual no total 1.500, o fórum 1.000, engajamento 1.000, a produção textual, que é aquele PTG ou PTI, 2.500 pontos, e na avaliação de proficiência, o total dela é 1.000 pontos. Só que para aprovação você precisa atingir no mínimo 200 pontos. Atingiu todos os mínimos obrigatórios, precisa também atingir o mínimo geral da disciplina. Então, a disciplina vale 12.000 pontos, o mínimo dela é 6.000. Então, vamos supor aqui, no exemplo desse nível 2, o que o aluno precisa ter para aprovação aqui de pontuação? 1.500 na prova, 6.000 no geral da disciplina e 200 pontos na avaliação de proficiência.
Se ele tem a atividade e aula prática virtual, também tem a pontuação mínima no portfólio relatório daquela disciplina. Além disso, existem também a questão das frequências. Então, o que o aluno precisa ter? Isso é para o aluno do semipresencial. Ele precisa estar presente no mínimo 50% de frequência nas teleaulas ou aulas atividades. Então, é porque, assim, o aluno de terceiro semestre em diante, ele vem na Polo para assistir a transmissão ao vivo. Após a transmissão ao vivo, ele tem também a aula atividade daquela teleaula. O aluno do novo modelo acadêmico, primeiro e segundo semestre, ele vem na unidade para fazer a aula atividade, porque a teleaula ele vai assistir de casa. Se a disciplina, então, tiver aula prática, a frequência mínima exigida é de 75%. O aluno do 100% online dos cursos de Educação Física, Licenciatura e Podologia, que tiver aula prática, essas também elas são pontuadas com frequência mínima de 75%. E elas são ministradas pelo tutor presencial da disciplina. Então, no e-mail que eu divulguei hoje, eu coloquei lá qual que é o tutor presencial. Para alguns cursos ainda está em fase de contratação esse novo tutor, então ainda não coloquei o nome dele, mas assim que finalizar, que já está perto de finalizar, eu vou mandar novo e-mail comunicando qual que é o nome dele também. E no primeiro dia do encontro presencial, se você não está no grupo da turma, já pede para o tutor te inserir. Como que vocês visualizam os prazos das provas dentro da disciplina? Eu coloquei aqui essa observação aguardar comunicada, é porque a gente ainda não sabe como que vai funcionar a aplicação. Assim que eu souber, eu vou mandar para vocês por e-mail. Sempre que vocês forem olhar a prova presencial da disciplina, vocês vão olhar a primeira chamada. Por que a primeira chamada? Porque ela é chamada regular e gratuita. Essa daqui já vem pronta para você. Como que você vai saber qual que é a data dela? A gente ainda está dependendo de como que vai ficar a situação, mas eu vou colocar aqui duas opções, que podem ser o que vai acontecer. Se o corporativo colocar que ela vai acontecer no nosso polo, aí vai precisar de o aluno acessar o portal dele e fazer o agendamento do dia e horário em que ele vai vir fazer essa prova. E como que ele sabe qual que é o período que ele vai ter para agendar? O período vai acontecer dessa data que vai aparecer aqui para vocês. Aqui é um exemplo antigo, mas vai aparecer, por exemplo, de 28 de agosto de 2022 a 3 de setembro de 2022. Então, dentro desse período aqui, o aluno vai fazer o agendamento para poder vir no polo fazer a prova. Quando ele fizer o agendamento, no local onde ele for fazer, vai aparecer os horários disponíveis e ele vai selecionar. Então, dentro daquele dia e horário, ele faz a prova. Se eles mantiverem a prova no formato digital, você vai... E o aluno puder fazer de outro lugar que não seja no polo, então você vai ter um período para fazer. Aí vai ter também vai aparecer para você o período que você vai ter para fazer, por exemplo, durante uma semana, e dentro dessa semana, de qual a qual horário você tem para fazer. Vamos Só supor uma que pergunta. Pois não? Essa informação que você está passando sobre a prova presencial, eu ainda fiquei meio confusa. Isso vale para o aluno que está matriculado no 100% online ou é para todas? Por exemplo, pode ocorrer de o aluno que está matriculado na 100% online ter que fazer a prova presencial, é isso? Isso, todos os alunos. É porque, assim, o MEC, ele manteve até o semestre passado a portaria em que permitia que os cursos, que os polos aplicassem a prova digital e o aluno podia fazer essa prova digital de qualquer lugar. Isso por conta do cenário pandêmico. Atualmente, o MEC não manteve essa portaria, então por isso que a gente provavelmente vai ter que voltar com a aplicação presencial. Só que ainda está em definição como que vai ser essa aplicação. Se vai manter ela no formato digital, mas o aluno vai ter que fazer no polo, ou se vai ser prova impressa, o time acadêmico ainda está definindo. Então, quando ele finalizar todo o processo de definição, ele vai marcar uma reunião com a gente das unidades, e depois que eles repassarem como que vai ser o passo a passo, eu vou mandar para vocês explicando certinho como que vai ser, se vai precisar fazer agendamento ou não, se vai ser no polo, quais vão ser dias disponíveis, eu vou explicar tudo certinho nesse e-mail que eu vou enviar. Eu só ainda não sei confirmar para vocês, porque o time acadêmico ainda não repassou com precisão para a gente. Entendeu? Entendi. O Evelyn, Oi? uma dúvida. Se fosse no caso de viajar, como é que ficaria? Então, aí provavelmente vão ter dias na semana que vai estar disponível para você fazer.
Se ela for fazer presencial na unidade, você vai precisar marcar uma data daquela semana em que você consiga vir fazer ela. Porque senão você acaba perdendo e precisando solicitar a segunda chamada. Porque ela só fica liberada por um período de tempo para realização e requerimento. Ô, Evelyn, aproveitando, deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a esse e-mail que você mandou, eu não recebi e-mail, estava fazendo um outro curso, desse curso eu tenho recebido os e-mails, dessa pós eu não tenho recebido. Provavelmente é porque... não tem nenhum curso. Provavelmente ou seu e-mail nessa nova matrícula não está atualizado, ou então é porque ainda não compensou em sistema e não apareceu na relação de alunos ativos para mim. Não, eu paguei a minha matrícula está paga 2 meses. E o meu e-mail está atualizado porque está chegando coisas desse curso, que eram mini cursos desses que vocês disponibilizam. Entendi. Aí o que eu te recomendo? Procure o time de atendimento ao aluno só para confirmar se lá está cadastrado, nessa sua matrícula do curso de graduação, se está cadastrado o e-mail atual. E dá uma olhadinha também na sua caixa de e-mail, se não foi para o spam ou lixo eletrônico, porque como eu mando muitos e-mails por dia, aí no caso você tem que procurar o time de SA para poder confirmar o e-mail, se está atualizado ou não. Entendi. Oi? No caso, nesse primeiro semestre, eu já tenho 3 matérias eliminadas de outra universidade. Aí no portal vão estar todas e eu desconsidero essas que eu já fiz. Seu aproveitamento saiu recente? Foi dia 22/6. Porque ainda está em fase de atualização. Aguarda mais essa semana. Se não atualizar no portal, retirando as disciplinas que foram aproveitadas, aí você me manda um e-mail para a gente fazer a abertura de chamada. Ô, Evelyn. Oi? Em relação ao aproveitamento, ainda dá tempo ainda? Ainda dá tempo. Se você é aluno de primeiro semestre, você pode fazer o requerimento do aproveitamento para a pessoa que fez a sua matrícula. Certo, entendi. Isso é uma dúvida. As aulas vai estar disponível a partir de qual data aqui na plataforma? O semestre ele começa na data de hoje. Aí vai depender de quando você fez a matrícula. Vamos supor que você fez a matrícula na semana passada e pagou o boleto recentemente. São, no mínimo, 72 horas úteis para compensar esse pagamento em sistema. Depois que ele compensa, são ainda mais 5 dias úteis para liberar a grade das disciplinas no seu portal. Mas ainda demora um pouquinho para liberar. O meu eu paguei já faz uns 2 meses. Eu estou olhando aqui, não tem nada liberado ainda. Aí no caso, ou você me manda um e-mail, ou me chama amanhã no WhatsApp, no período da tarde, que amanhã eu não vou estar na unidade de manhã. No finalzinho eu vou vou mostrar qual que é os meus contatos, para vocês entrarem em contato comigo. Você vai deixar aí depois? Sim, no finalzinho eu coloco lá para vocês. Oi? Sobre o último e-mail que você mandou, eu não recebi também. Eu recebi todos os seus e-mails convidando para a aula de hoje, mas esse com os tutores eu não recebi. Seu curso é qual? Psicopedagogia. Sim, é porque esse curso, por enquanto, a gente não tem turma ativa. Eu só mandei falando qual que é o tutor, o dia da transmissão, para as turmas que já foram ativadas. Quais foram as turmas que já foram ativadas? Administração noturno, que é às quintas-feiras, agronomia, que é às terças. Tem uma série de relação de cursos. Então, para as turmas que foram ativadas eu já disparei o e-mail. Para as turmas que ainda não foram liberadas semipresenciais, eu ainda vou disparar o e-mail ao longo da semana. Eu ainda não consegui disparar porque eu recebi a relação essa semana. Então, eu vou disparar ao longo da semana comunicando. Mas o semestre começa hoje normal. Normal, só que aí, por enquanto você vai fazendo os estudos pelo seu portal. Vamos supor que a turma não atinge a viabilidade mínima e o curso tem na modalidade 100% online. O time comercial vai entrar em contato e vai falar, olha, a turma X não abriu, não atingiu a viabilidade mínima, a gente tem oferta 100% online. Você quer mudar por 100% online? Se você autorizar, é no mesmo curso. Então, já vem o aproveitamento. Então, vamos supor que você já fez atividade lá, já vai aproveitar a atividade que você fez. Agora, vamos supor que não abriu a turma e você quer migrar para uma turma que foi aberta. Aí ele vai te explicar como que funciona o processo para alterar essa matrícula sua de curso.
aí não vai ter esse aproveitamento. Então, vamos supor, se você fez as atividades lá, gerou engajamento, quando você for para esse outro curso, uma turma ativa, não aproveita aquilo. Aí você tem que, naquele novo curso, você tem que fazer as atividades daquele curso para poder pontuar e gerar engajamento. Tá, mas aí eu vou ser informada se está ativo ou não o curso. Porque assim, o corporativo, ele vai soltando as listas de aprovação. Então, vai ter até um certo momento que a gente vai te comunicar. Olha, termine durante o dia de viabilidade, continue seus estudos pelo portal. Quando o corporativo falar, olha, essa turma realmente não teve viabilidade, a gente vai entrar em contato para informar, a turma não teve viabilidade e repassar quais são as opções disponíveis. Aí você faz essa escolha, se você vai seguir com o 100% online, se você vai querer ir para um curso que tem a turma ativa, ou se você vai optar pelo cancelamento e reembolso. A gente vai explicar tudo para você as questões. Entendi. Entendi. Então tá bom, Eu tenho então, uma obrigada. dúvida. Eu também tenho uma pergunta. Eu também. Eu estou entrando no portal e fala que a matrícula está inativa. Qual que é o motivo? Porque eu tentei entrar para me pagar o boleto agora dia 5, senão eu perco o desconto. Olha, provavelmente é o acesso ao portal. Aí você tem que procurar o time de secretaria para verificar. Às vezes pode ser a matrícula que está bloqueada por pendência de documento, algum tipo de situação. Se você quiser, amanhã me manda mensagem que eu olho para você o motivo de se está realmente inativa, ou se está ativa, eu te faço o reset do portal para você conseguir acessar ele. Evelyn, em relação ao agendamento das provas, pode falar, moço. Tá, eu ia perguntar. O que é RA? RA é o seu número de matrícula. Registro acadêmico. Aqui no meu portal também, tem duas. Tem uma que está escrito matrícula pré-confirmada e a outra cancelada por mudança de curso ou turno. Provavelmente essa que está matrícula pré-confirmada é a sua matrícula ativa. Ela está com a situação pré-confirmada porque ou você ainda não enviou os documentos obrigatórios, ou se enviou, eles ainda estão em análise. Entendi. Só depois que esses documentos são analisados e deferidos, que sua matrícula fica como ativa. Então, provavelmente é por isso que eu estou sem acesso aos materiais, né? Não, é só assim. Se você faz o primeiro semestre, vai para o segundo, faz o segundo e não envia a documentação, sua rematrícula é bloqueada e só permite você fazer a rematrícula se você regularizar a pendência acadêmica, a pendência de documentos. Depois que regulariza a pendência, o time acadêmico ainda faz a análise para depois liberar o boleto de rematrícula para você. Eu tenho uma dúvida. No caso... continuar com a videoaula e tirar as dúvidas no final, por favor? Não entendi? Tem como continuar com a videoaula e tirar as dúvidas no final? É que é muita gente, entendeu? E aí perdeu o foco ali da videoaula. Pode ser. Vocês autorizam chegar até o final para a gente tirar o momento só de dúvidas? Nossa, eu também prefiro, porque senão que hora que vai acabar? É mais fácil mesmo, é melhor. No final tira todas as dúvidas, porque quem está começando a faculdade por agora fica escutando e não tem necessidade, entendeu? Aí é melhor que seja no final. Não, então eu vou seguir agora com o restante da apresentação e no final fica um momento para tirar as dúvidas. Então, eu vou voltar aqui explicando sobre a prova. Então, você sempre vai olhar o prazo da primeira chamada, que é a chamada regular. Se você perde o prazo para fazer a primeira chamada, você precisa solicitar a segunda chamada. Qual que é a orientação que consta no manual acadêmico no seu portal do aluno? Que para solicitar a segunda chamada, o prazo máximo é de até 24 horas antes da semana em que ela vai acontecer. Então, vamos pegar aqui nesse exemplo. A prova vai começar dia 12 de dezembro, nesse exemplo aqui. Então, no máximo, você poderia ter solicitado ela até dia 11 de dezembro. Depois que solicita, tem que pagar a taxa pertinente a esse requerimento. Qual que é o valor dessa taxa? Lá no seu portal Ava Colaborar, em solicitações de serviços, vai aparecer o valor do requerimento da segunda chamada. Quando você faz a primeira ou a segunda chamada e não atinge a pontuação mínima exigida dela, no caso dessa aqui, a pontuação máxima é 5.000, o mínimo é 1.500. Então, vamos supor que eu fiz a primeira chamada e não tirei os 1.500, eu vou fazer a prova de recuperação, que é liberada automaticamente e gratuitamente para o aluno apto. Se eu fiz a prova de primeira chamada, tirei 1.500, mas no geral da disciplina eu não cheguei nos 6.000, eu não sou apta a fazer a recuperação, ela não vai ser liberada para mim. Eu preciso fazer as outras atividades do portal
que eu ainda esteja dentro do prazo para poder melhorar minha pontuação na disciplina, porque o mínimo da prova eu tirei. E a prova de recuperação só vai recuperar a nota da própria prova. Então, aqui é só reforçando, quando você perde a primeira chamada, precisa solicitar a segunda chamada, tanto para a prova regular da disciplina, todas as disciplinas, sejam elas disciplina regular, paralela online, dependência ou adaptação. No caso da avaliação de proficiência, a mesma coisa, se você é elegível a realizar ela e perde a primeira chamada, você precisa solicitar e pagar pela segunda. E se você não faz nem a primeira, nem a segunda chamada, você reprova direto, porque aí não tem recuperação neste caso. Aqui também só reforçando sobre a questão da recuperação. Então, na prova, nas disciplinas regulares, a pontuação máxima é 5.000, o mínimo é 1.500, da mesma forma. Então, se eu fiz a primeira ou a segunda chamada e não tirei os 1.500, eu faço recuperação. No caso da avaliação de proficiência, se eu fiz a primeira ou a segunda chamada e não tirei 200 pontos, eu faço a recuperação da mesma forma. Todos os nossos cursos, e isso é uma obrigatoriedade vinda do MEC, possuem as ACO. O que são ACO? São atividades complementares obrigatórias. Essas atividades complementares obrigatórias, elas não estão na matriz curricular do curso, ou seja, ela não é uma disciplina que você vai cursar. Como que você computa a CO? É através de realização de palestras, cursos, treinamentos daquela área de atuação do seu curso. Lá no seu portal, você vai ver que tem um campo descrito como... ele é chamado de... esqueci o nome. Tem uma atividade lá que você faz ela, que se você faz ela, também vai te gerar certificado. Trilhas de carreira, eu lembrei. Trilhas de carreira. Se você faz os trilhas de carreira, vai gerar para você certificado. Ele não é obrigatório, mas então se você faz, você pode usar para computar como ACO. Lá também vai ter os cursos livres. Só que os cursos livres, você precisa solicitar e eles são pagos na maioria das vezes. Então, o que eu recomendo para os alunos? Façam os cursos dos trilhas de carreira, porque são cursos gratuitos, são cursos da área de atuação do seu curso, e eles vão valer como ACO. Você fez lá o curso do Trilhas de Carreira, gerou um certificado. Como que você vai fazer para computar aquela carga horária dele? Você precisa enviar o certificado nesse link do portal, lá em Secretaria Digital, Serviços Acadêmicos, entregar atividade complementar. Só que para ele ser validado, você só pode enviar ele dentro do período letivo do semestre. Então, vamos supor que o semestre está começando dia 1º de agosto agora e vai até dia 4 de dezembro, vamos supor. Então, você tem, no máximo, até 4 de dezembro para enviar esse certificado e computar. Só que eu não recomendo deixar para a última hora, porque se você enviar, vamos supor, no dia 4 de dezembro, a demanda de certificados que esse link recebe é muito grande e ele é feito cadastro manual. Então, pode ser que não dê tempo de cadastrar o seu certificado dentro daquele prazo. Então, quanto antes você conseguir enviar, melhor. Se você não enviar dentro do período letivo desse semestre, você pode enviar no próximo período letivo. Empana os O bifes na importante... de comer. Não entendi? Tá empanado, tá temperado, você passa na farinha. Olha o microfone aí, gente. Aí, no caso, essa atividade aqui, se você chegar lá no último semestre letivo do seu curso e não tiver computado a carga horária obrigatória, você não forma. Aí você tem que pagar uma taxa para poder reabrir o prazo e você enviar os certificados para computar. Mas como que eu sei quanto é a carga horária exigida para o meu curso? Lá no site da Unopar, é só você entrar, procurar por cursos, e no seu curso, guia de percurso do curso, vai ter um campo lá para atividade complementar. E também, quando você gerar o boletim no final do semestre, vai aparecer para você qual que é a carga horária do curso. Se você entrar em contato com a central, eles também te informam qual que é essa carga horária. Vamos supor que a carga horária exigida é de 80 horas. Essas 80 horas é para o curso todo. Então, assim, vamos supor que no primeiro semestre enviou o certificado e já deu as 80 horas. Acabou aquela pendência ali. Mas você tem até o último semestre letivo do seu curso para computar aquela carga horária. Depois, eu recomendo que vocês façam a leitura do manual acadêmico no portal de vocês. Lá explica sobre essas atividades complementares e vai explicar um ponto que é bem importante. É preciso enviar certificados com carga horária mínima de 1 hora. Então, curso que tem menos do que 1 hora não é possível ser computado.
E quando você envia um curso e esse curso tem mais do que 40 horas, daquele certificado só vai ser computado no máximo 40 horas. Então, por exemplo, vamos supor que eu enviei um curso com a carga horária de 80 horas. Dessas 80 horas, o sistema só vai computar 40. Então, se a carga horária de ACL do meu curso era 80, eu vou precisar mandar, então, 2 cursos para poder computar. Então, só reforçando, se o certificado tiver mais do que 40 horas, daquele certificado só vai computar as 40 horas. E se vocês também quiserem, pode me mandar também o CPF nos contatos que eu vou repassar no final, que eu também confirmo para vocês qual que é a carga horária, tá bom? No decorrer do curso, vocês vão ter também as disciplinas chamadas de ED. ED significa estudos dirigidos. Cada semestre você vai ter um ED. Então, vamos supor que o ED desse semestre chama Inovação Cultural. Então, é o ED Inovação Cultural. Dentro dele, você vai ter conteúdos web para leitura e avaliações virtuais, avaliação virtual 1 e 2. É importante fazer elas e atingir a pontuação mínima para aprovação. Esse ED é um tipo de ACO, só que ela já está incluída no seu curso. Essa aqui você não precisa fazer à parte. O ED já vem para você cursar todo o semestre das disciplinas regulares. Tem gente que, quando entra com aproveitamento, elimina ED. Então, se você eliminou o ED, você não vai ter ED para cursar. Mas o regular é ter um ED todo o semestre. É importante também que vocês façam o envio da documentação obrigatória, porque, como eu tinha comentado, chega um momento que eles bloqueiam a sua rematrícula. Aí você só consegue fazer a rematrícula se você regularizar a pendência, e isso leva um prazo, porque até que envia os documentos, até que o time acadêmico analisa e libera seu boleto de rematrícula, você perde alguns dias do semestre. E como que a gente faz esse envio dos documentos? É pelo portal Ava Colaborar, lá em documentos pendentes. Quando você for postar, é exigido que seja enviado o arquivo em formato JPEG ou JPG, com tamanho máximo de até 2 MB. Então, se o arquivo tiver mais do que 2 MB e não for em um desses arquivos, o sistema não vai aceitar. Vamos supor que você enviou no formato correto, no tamanho correto, apareceu como enviado, e quando você entra no portal para olhar de novo, aparece como documento pendente. Se aparecer dessa forma, você precisa procurar o nosso time de atendimento ao aluno para eles verificarem se no sistema ficou registrado o envio desse documento. Se não ficou registrado, eles vão te orientar a fazer um novo envio ali com eles mesmos. Se não der certo, eles fazem a abertura de um chamado para poder enviar esse documento e ele ser analisado. No portal de vocês vão ver que vai aparecer aqui nessas setinhas indicadas alguns dos pontos mais importantes. Isso aqui é quando você entra pelo computador. Se você entrar pelo celular ou tablet, na maioria das vezes, vai aparecer, ao invés de aparecer os quadradinhos aos lados, eles vão aparecer embaixo aqui de um quadrado único das disciplinas. Então, se você entrar pelo computador, você vai ver que vai aparecer abaixo de disciplinas o curso que você está fazendo e qual semestre você está cursando. Vamos supor que você está no segundo semestre e você quer ver o boletim do primeiro semestre. Se você clicar aqui nesse ícone debaixo de disciplinas, você consegue voltar no semestre anterior para poder ver seu boletim. Eu vou ver só o semestre que eu estou cursando para ver minhas disciplinas. É só você deixar ele aqui no semestre que está ativo. Aí vai aparecer para você as disciplinas que você vai cursar ao longo do semestre. No finalzinho aqui aparecem as atividades interdisciplinares, que tem o conteúdo lá dentro para você fazer o acesso. Eu vou fazer uma visita guiada no portal, onde dá para mostrar clicando para vocês como que é esse acesso. Se você estiver acessando pelo computador, então ao lado vai ter o quadro Serviços Online. Se você estiver acessando pelo celular, vai aparecer aí embaixo do quadro de disciplinas. Nesse quadro de serviços online, você vai ter o financeiro, que é onde você consegue gerar os seus boletos, fazer o acompanhamento das baixas, e também um campo para renegociação. Solicitações de serviços, você faz as solicitações, como atestado de matrícula, segunda chamada de prova, histórico escolar, etc. Documentos pendentes, é onde você vai fazer o envio dos documentos relacionados ao seu curso, que vai ser RG, CPF, histórico do ensino médio, etc., o que vai pedir aqui para você.
Extrato de disciplina, se você clicar aqui, vai fazer o download de um PDF. Nesse PDF, você vai conseguir consultar as disciplinas que você vai cursar em cada semestre, as que você foi aprovado. Se você, por exemplo, entrou com aproveitamento de estudos, vai aparecer as disciplinas que foram aproveitadas, em qual semestre ela foi aproveitado. Se tem estágio obrigatório, vai aparecer em qual semestre vai ter o estágio obrigatório. Se tiver TCC, vai aparecer também em qual semestre você vai ter. Esse download da matriz curricular é como se fosse esse extrato aqui, só que ele não aparece a situação sua na disciplina, ele só o geral da disciplina, carga horária, qual semestre que vai ser cursado. Aqui embaixo aparece também agendamento de prova digital, que se o nosso acadêmico mantiver ela no formato digital, é por aqui que você vai fazer o acesso do agendamento dela. Apoio ao estudo, você vai ter essa caixa de mensagens aqui, que é para você ter acesso às mensagens que você recebe pelo portal, geralmente são mensagens do tutor, ou o próprio portal te notificando. Mensagem para o tutor aqui, é só você clicar, vai aparecer uma setinha aqui, você clica nela e vai aparecer tutor regular. Quando você clicar em tutor regular, vai te direcionar para o campo onde você vai mandar a mensagem para ele. Depois que você manda essa mensagem, ele tem no mínimo 72 horas úteis para te retornar. Sala de tutor geralmente é um momento de interação, às vezes com alunos de outras instituições no mesmo curso. Só que é só quando o tutor ele posta algum tipo de interação nessa sala. Esse livro aqui, você vai ter acesso a livros KLS, que é um modelo institucional, mas o livro da disciplina você vai ter acesso clicando no nome da disciplina. Biblioteca digital é a biblioteca digital onde você tem acesso ao nosso acervo online. Então, todo o nosso acervo online você vai ter acesso por aqui. E se você quiser pegar algum livro emprestado ou fazer o uso do espaço físico da biblioteca, você pode. A nossa biblioteca tem computadores para estudo, salas de estudos, então ali você pode usar um momento para você estudar também. Nessa semana, eles estão atendendo até às 18 horas, mas a partir da próxima semana já altera, eles já voltam ao atendimento normal. Então, assim que eles atualizarem, eu mando um e-mail divulgando qual que é o horário de atendimento da biblioteca. Aqui embaixo não está dando para ver, mas está escrito boletim. Por aqui você consegue acompanhar os extratos das pontuações e consegue ver também, por exemplo, o curso que possui aula no polo, ou aula prática, ou aula atividade, ou teleaula, você consegue ver, acompanhar as frequências lançadas. Aqui em oportunidades, você tem o canal Conecta, que é o canal de empregabilidade, você consegue consultar vagas disponíveis, cadastrar seu currículo. Esse cursos livres é os cursos que eu comentei, que são cursos de extensão, mas eles geralmente são pagos. O amigo vale prêmio é quando você faz a indicação de um amigo, aí você tem que ler o manual dele para entender como que funciona, como que vale para esse amigo vale prêmio valer para você. Informações adicionais, você vai ter o calendário acadêmico que mostra as datas gerais da disciplina, então, aquela semana que vai ter prova, quando encerra o semestre, quando o semestre inicia. Aqui em tutor à distância vai aparecer para você o nome do tutor que está acompanhando você nesse semestre, o tutor geral. Quando o seu curso é semipresencial ou 100% online, no caso de educação física ou podologia, também quando tem aula prática vai aparecer o nome do tutor aqui, do tutor presencial. Esse cargo horário adicional ele foi retirado, ele não aparece mais aqui para você, só no boletim. Aqui são as minhas formas de contato. Depois eu vou mandar também para vocês esse modelinho aqui em PDF, que vocês conseguem também pegar o e-mail, o telefone e o WhatsApp. Esse WhatsApp aqui ele não recebe ligações, é somente mensagens. Se for ligação, precisa ser nesse telefone fixo aqui. Mas depois eu mando para vocês o material aí contendo esses dados aqui. Agora eu vou fazer um momento da visita guiada no portal de um aluno que me autorizou a fazer essa visita guiada, que é o Lorenzo. Evelyn, Oi? Evelyn, eu estou entrando agora, uma dúvida que eu estou, assim, questão da portaria do MEC, eu sei que vocês falaram aí sobre a questão de deixar dúvidas para o final, mas é 100% online, eu sou 100% online. Pelo que eu ouvi, parece que eu vou ter que desistir do curso, porque eu moro em outro país e eu faço 100% online. Então a portaria não permitiu
Não, a portaria do MEC, ela foi revogada, então ela não está valendo mais, e com isso, acaba que o polo precisa ter uma obrigatoriedade da presencialidade do aluno no polo. Mas aguarda essa semana que eles vão marcar com a gente essa reunião, provavelmente nessa quinta-feira agora. Então, eles marcando, provavelmente na sim. própria sexta eu já divulgo para vocês. Só aguarda Ah, então tá esse bom. comunicado meu, porque às vezes vamos ver, às vezes eles conseguem algum tipo de exceção. Se conseguir, eu já repasso para vocês como que vai funcionar. Ai, tomara que dê certo. Então tá bom, então. Tá bom? Obrigada. Imagina. Eu também, Evelyn, sou a mesma situação, vou ter que mudar de cidade. E o polo é aqui? Entendi. Aguarda esse e-mail que eu vou repassar certinho, vamos aguardar para ver só o que o time acadêmico vai reforçar. E se eles autorizarem algum tipo de exceção, eu vou comunicar para vocês como que funciona, como que vai ser esse tipo de exceção e tudo mais. Mas vamos aguardar só até eles me passarem essa questão, porque aí dependendo não precisa de vocês cancelarem ou transferirem de polo. Evelyn, Tá. Oi? tem como você repetir o seu e-mail, por gentileza? Tem sim, é Evelyn, escreve EVELYN, N de navio, ponto reis, arroba Sim. pitágoras.com.br. Ok, Vai obrigada. deixar as perguntas para o final da aula? Sim, agora eu vou fazer a visita guiada no portal, aí, à medida da visita guiada, vai surgir dúvidas, aí vocês já vão poder começar a interação, pode ser? Pode ser. Deixa eu só abrir aqui. Evelyn, esse portal que a gente está aqui já é o portal do aluno? O portal do aluno, que é aquele que você entra no Croton, aquele lá é o portal PDA, que geralmente é onde você vai para gerar carteirinha de estudante, fazer alguns tipos de requerimento. O portal de estudo do aluno é o Ava Colaborar. Então, se você está entrando pelo Croton, você precisa clicar primeiro em estudar para ser redirecionada para o Ava Colaborar. Aí eu vou mostrar para vocês como que é a carinha do Ava Colaborar. Evelyn, enquanto você abre aí, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu estava olhando os e-mails aqui, falou que você mandou para mim que a minha aula vai ser na quinta-feira, porém essa semana não vai ter por conta da contratação desse tutor. É só essa semana, vai ser só nas quintas-feiras, é uma vez por semana. Seu curso é qual? Farmácia. Se a disciplina tiver aula prática, aí no caso a disciplina, o tutor vai agendar essa aula prática, ele vai agendar e comunicar qual que vai ser o dia, pode ser qualquer dia da semana. Se não tiver aula prática, vai ser aula atividade, aí vai ser na quinta-feira, nesse horário das 7 às 10. Tá, Só mas... que aí essa semana a gente não vai ter porque o tutor ainda está em fase de contratação. Entendi, Aí, Uhum. se semana que vem já tiver finalizada a contratação, eu mando um novo e-mail falando que foi finalizada e que a data está confirmada. Se ainda não tiver finalizado, eu informo. Olha, essa semana ainda não foi confirmada. Eu vou comunicando sempre para vocês por e-mail. E vamos supor que passe 2 semanas, ele ainda não finalizou a contratação. Depois, se tiver aula prática, ele vai fazer depois a junção dessas aulas e marcar com vocês. Não vai ficar sem ministrar, não. Ok, obrigada. Evelyn, em relação ao agendamento das... Você falou que pode ser que aconteça que quem é do 100% online vai ter que aparecer no polo para poder fazer a prova presencial. Como a meu curso é noturno, pode ser que eu possa agendar no período da manhã? Pode. Se for necessária a obrigatoriedade no polo, a gente vai disponibilizar um campo para o aluno fazer o agendamento. Aí você vai agendar qual que é o dia da semana, de acordo com a disponibilidade que vai aparecer, o horário. Então, a gente vai tentar colocar durante os dias da semana, matutino e noturno, e também aos sábados, só que isso está dependendo também da nossa infraestrutura. Então, por isso que a gente está aguardando o time acadêmico posicionar, para a gente repassar para vocês certinho como que vai funcionar. Em relação ao agendamento das aulas online também, vai ser enviado por e-mail? Ou tem algum tipo de grade que é enviado que a gente vai ter uma aula online, por exemplo, por semana? Ou não sei como funciona. Para o curso semipresencial, a aula prática é agendada pelo tutor presencial e comunicada por WhatsApp. Então, se o seu curso é semipresencial, o tutor presencial vai agendar e vai te comunicar. O meu é 100% online. E qual que é o seu 100% online? Engenharia de software.
Esse curso, a aula prática dele é aula virtual. Você vai fazer ela pelo próprio portal. Dentro da disciplina, vai ter o campo para você acessar ela. O curso de gestão financeira também, Evelyn? Gestão financeira não tem aula prática virtual, tem só as atividades propostas dentro da própria disciplina. Mas sempre que você tem alguma dúvida relacionada, você pode acionar seu tutor online. Ah, ok, obrigada. Evelyn, eu tenho uma dúvida. Exame de No interiores. caso, o meu curso ele é análise e desenvolvimento de sistema. E eu fiz pagamento do boleto no sábado. Porém, os seus e-mails eu não recebi. O que eu recebi foi que com quem eu fiz a inscrição, ela compartilhou comigo o link dessa aula, que é a aula inaugural. Aí eu queria saber se, do longo da semana, eu vou receber seu e-mail, o pagamento vai ser compensado. Sim, assim que for compensado seu pagamento em sistema, é que você vai aparecer na minha base para eu conseguir te enviar mensagem. Geralmente eu mando as mensagens às segundas, quartas e sextas. Então, assim que aparecer e chegar no momento de eu mandar as mensagens reforçando, eu vou mandar vai chegar para você. Pode ir para o spam ou lixo eletrônico. Entendi, Aí, é porque eu recebi o login para entrar no site do Colaborar. Aí tá lá o login e a senha. E toda vez que eu vou entrar, tá dizendo que não tá ativo ou que não tem usuário com aquele nome. Aí seria por conta de o boleto não ter sido compensado, certo? Isso, provavelmente é porque o boleto ainda não foi compensado. Geralmente são 72 horas úteis para compensar. Aí, no caso, quando passar esse prazo, eu uso os mesmos login e senha que eu recebi no dia que eu fiz o pagamento do boleto? Isso, o mesmo login que o pessoal do comercial te passou, você pode usar. Se não der certo, você pode me mandar a mensagem pelo próprio WhatsApp ou e-mail que eu também verifico para você. Mas só aguarda 72 horas úteis para dar tempo do sistema compensar o seu pagamento. Entendi. Aí, no caso, a análise de desenvolvimento do sistema ainda não começou, né? O semipresencial já começa quarta-feira, o encontro na unidade. Assim, porque a menina que eu fiz, ela falou que ia começar hoje. Não, hoje começa o semestre. Hoje começa o semestre letivo para todos os cursos. Mas cada curso vai ter a sua duração, cada curso vai ter a sua atividade, seu prazo. Então, através do semipresencial, através desses e-mails que eu comunico, quando que é o dia da semana que você vai ter encontro presencial. No caso das aulas práticas, é o tutor presencial que comunica. Os demais atividades, você consegue verificar os prazos pelo próprio portal. Videoaula, atividade avaliativa, atividade de aprendizagem, diagnóstica. Entendi. E aí, nesse caso, como eu ainda não tenho acesso, isso não vai impactar em resultado, no caso. Não, porque você vai perder provavelmente os primeiros dias de estudo, mas você consegue recuperar. Você ainda tem o mês todo pela frente. Entendi. Obrigada. Imagina. Evelyn, referente a... Galera, deixa a dúvida pro final, pelo amor de Deus. Gente, Pessoal, deixa ela... não vai acabar essa aula tão cedo, não. Deixa a dúvida pro final, pelo amor de Deus, gente. É fácil de entender. Qualquer coisa também, a gente finaliza depois aqui a apresentação e às vezes fica mais fácil eu tirar a sua dúvida individual. Então, o que você faz? Me manda uma mensagem no WhatsApp amanhã ou vem nos meus horários de atendimento na unidade que eu também explico isso presencialmente. Amanhã eu vou ter uma reunião na parte da manhã, então provavelmente eu vou ficar amanhã toda off. Mas na parte da tarde, das 2 às 5 amanhã, eu vou estar em atendimento, então vocês podem me chamar no WhatsApp, eu vir aqui presencialmente. Quarta, quinta e sexta, eu vou estar na unidade das 9 da manhã até as 5 da tarde. Geralmente eu tenho um intervalo de 1 hora para almoço. Mas se você chegar, geralmente esse horário de almoço meu é do meio-dia a 1 ou do meio-dia e meia a 1h30. Se você chegar e eu ainda tiver para almoço, é só aguardar que eu chegar voltando e eu te atendo. Na outra semana, eu estendo um pouquinho mais meu horário de atendimento. Então, ainda vou mandar um e-mail até sexta-feira comunicando qual que vai ser o novo horário para vocês. Aí é só também vocês me mandarem no WhatsApp, eu vir aqui que eu também explico para vocês no individual. Às vezes fica até mais rápido e fácil de explicar para vocês. Aí agora eu vou compartilhar com vocês a visita guiada no portal de um aluno, que é do Lourenço, e ele me autorizou a fazer essa visita guiada para mostrar para vocês. O curso dele é semipresencial, primeiro semestre, mas por 100% online também as explicações valem, inclusive para os alunos de próximo semestre, a partir do terceiro. Quando tiver alguma especialidade do primeiro ou segundo, eu explico também que é do primeiro ou segundo.
Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Já conseguem ver minha tela? Sim. Então, aqui é o portal do aluno. Então, esse portal aqui é o Colaborarava. É nesse aqui que vocês vão fazer o estudo. Então, se você está acessando primeiro por esse portal aqui, nele você tem que clicar em estudar, para depois ser direcionado para cá. Nesse portal aqui, vocês vão contar com o momento daqui de estudos e aquelas outras ferramentas que eu mostrei para vocês. Então, eu vou mostrar primeiro como que funciona essa parte de estudos e depois eu vou passando em cada um desses outros quadros. Volta lá na primeira página, por favor. Aqui já está aparecendo. Para vocês está aparecendo o portal digital do aluno? É. É esse aqui mesmo. Sim. Nesse daqui aparece, então, o quadro disciplinas. Então, o Lourenço ele vai cursar análise de desenvolvimento de sistemas, primeiro semestre. Essas aqui são as disciplinas que ele vai cursar. Então, vocês podem ver que tem mais do que 4 disciplinas na grade. Ou seja, as que são mais do que 4, elas são paralelas online. Estão acontecendo concomitante com outra disciplina. Como é que o aluno sabe disso? Acessando a disciplina e vendo os prazos delas. Então, vamos fazer o teste aqui de lógica computacional. Então, aqui, a de lógica computacional, ela possui engajamento e ele pode conquistar até 3.000 pontos a mais a fazendo essas atividades que geram engajamento. Quais são elas? A teleaula, então se ele faz o acesso à teleaula, ele ganha até 600 pontos a mais. As avaliações virtuais, tem que fazer a 1 e a 2 para pontuar até 300. O fórum, conteúdos web, pré-aula, que é aquela atividade diagnóstica, pós-aula, que é a atividade de aprendizagem. Então, aqui, quando ele vai fazendo, vai somando a pontuação e pode chegar até 3.000 pontos. Quando ele abre a disciplina, ela não está aparecendo na ordem de estudo para ele. Então, como que ele vai saber como ele vai fazer esses estudos? Ele tem que ir rolando a página e procurando. Então, naquele quadro que eu expliquei, qual que é a recomendação? Que o aluno faça primeiro a atividade diagnóstica, que é a atividade de pré-aula. O que é a atividade diagnóstica? É essa atividade aqui que aparece, ela tem a sigla ADG. A 1, por que ela é a 1? Porque ela está acontecendo nessa primeira semana. É para ele fazer nessa primeira semana, só que ele tem até 3 de dezembro para fazer. Só que fazendo na lógica para estudo, ele faria ela agora nessa primeira semana. Para ele fazer o acesso nela, ele vai clicar em iniciar, vai aparecer para ele as opções para ele sinalizar. Quando ele faz ela, vai gerar para ele o engajamento, que pode chegar até 100%. Aqui ainda não está aparecendo, mas vai aparecer igual aqui. O percentual, e quando ele faz, vai até 100%. Ela não é avaliativa, então se ele faz e não acerta nenhuma atividade, ela não vai perder engajamento, ele vai ganhar o engajamento normalmente. Então, ele vai ver que vai ter da 1 até a 4, isso significa que cada semana ele vai ter uma atividade diagnóstica para fazer. Então, nessa semana ele vai fazer a 1, na próxima ele vai fazer a 2, e assim sucessivamente. Conteúdo web é o conteúdo, geralmente é material para leitura, e ele é através de links extras. Como que ele faz o acesso? Ele clica em atividade e vai ser direcionado para uma página onde vai aparecer assim, ó, material externo. Para ele acessar o material, tem que clicar nessa palavra em negrito para aparecer esses ícones. E quando clicar nesse ícone aqui, vai ser direcionado para uma nova página, onde vai ter o material para ele fazer essa leitura. Quando ele faz o acesso a todos eles, vai gerar para ele também um engajamento. O portal ainda está passando por atualização. Por isso que em alguns campos ainda não está aparecendo percentual para engajamento e às vezes não aparece a opção de quando você clica em iniciar para você realmente iniciar a atividade. Então, ao longo da semana ele ainda está passando por essa atualização. O conteúdo web também vão ser 4, que vão ser realizados também ao longo do mês, sendo 1 na primeira semana, o 2 na segunda e assim sucessivamente. Só que ele pode ser feito o acesso para gerar engajamento até 10 de dezembro. Depois que ele acessa, ele pode voltar e acessar novamente, não tem problema, não expira essa atividade dentro do prazo. Só quando encerra o semestre que ele não vai ter mais acesso àquele conteúdo. A teleaula para ele aqui, ó, tá aparecendo que vai acontecer dia 3 de agosto. Aqui não está aparecendo o horário ainda, porque ainda não foi liberado, mas já está liberado para ele aqui a gravação. Então, se ele acessar aqui, ele consegue já assistir a gravação, que vai ser dividida em blocos. Aqui embaixo vai aparecer para ele os blocos, para ele ir fazendo acesso.
Quando ele fizer o acesso de todos, chegar ao fim de todas essas videoaulas, a completude dele vai chegar até 100% e vai gerar para ele um engajamento. O curso dele é semipresencial. Então, na quarta-feira, no dia 3 de agosto, ele vai vir no polo, no dia das 7 às 10 horas, na sala que eu enviei por e-mail, para participar da aula atividade. Então, primeiro ele vai assistir essa teleaula, ele vai assistir de casa, ele pode assistir de hoje até quarta-feira, para ele já ir com o conteúdo em mente. E na quarta-feira ele vai realizar com o tutor presencial essa aula atividade. Aqui aparecem 2 arquivos, porque um é para acessibilidade, mas é o mesmo conteúdo. Então, ele vai clicar para acessar na aula atividade. Se ele quiser fazer impressão para facilitar, ele já leva o material impresso para fazer o desenvolvimento dela lá em sala. No ícone da teleaula, também vai aparecer material, que é o material que o tutor fala durante as videoaulas. Ele também pode fazer impressão, salvar, se ele quiser. Esse ícone de acessibilidade que aparecer sempre é o mesmo arquivo, é só porque é uma forma mais fácil de visualização para alguns tipos de pessoa com limitações. As teleaulas e as aulas atividades são denominadas como teleaula TA e a aula atividade AA. As disciplinas que tiverem aula prática para o semipresencial não vai ter esse ícone AA. Essa semana ainda pode aparecer porque o portal está passando por atualização, mas o time acadêmico vai tirar esse ícone AA das disciplinas que tiverem aula prática. Por quê? Para a disciplina que tiver aula prática, não vai ter a aula atividade no polo, isso para primeiro e segundo semestre. O aluno do terceiro semestre em diante vem no polo para fazer a teleaula e a aula atividade. Primeiro e segundo semestre, ele vai vir fazer ou a aula atividade ou a aula prática. Quando tiver aula prática, vai aparecer AP. E aqui em cima vai aparecer escrito aula prática. Ô, Evelyn, rapidinho. Esse colaborar não tá liberado ainda não, né? Para quem tá começando agora? Ele já está liberando aos pouquinhos. Então, se você fez sua matrícula recente, pagou o boleto recente, ainda vai liberar para você. Depois que compensa o pagamento, ainda vai uns 5 dias úteis para liberar a grade no sistema. Tá, e para quem já tem um mês e não consegue acessar, faz o quê? Aí tem que me procurar amanhã, mandar mensagem, eu vir pessoalmente para a gente fazer o reset da senha e ver se atualiza o portal. Ah, certinho, obrigado. Imagina. Vai ser também todos numerados de 1 a 4, porque são 4 semanas de estudos. Então, na semana 1 vai fazer A1, A2, A2 e assim sucessivamente. Essa aula atividade, ela já vem pronta, só que o tutor presencial vai atuar ali com os alunos. Eles têm um material que vem para eles poderem trabalhar com vocês nessa aula atividade. Então, toda a teleaula e a aula atividade vai ter os materiais pertinentes a ela para você fazer o acesso e baixar. E, no caso da aula atividade, se você conseguir, é importante trazer ela impressa. Vocês vão ter também as avaliações virtuais. Tem a avaliação virtual regular e a substitutiva. Deixa eu achar aqui a virtual. Então, tá aqui em cima. Aqui, a avaliação virtual, vocês vão olhar como AV1. Essa aqui é a regular. Então, é a V1 e a V2. São atividades que elas não possuem pontuação mínima exigida, mas é importante você fazer elas para pontuar, senão vocês não conseguem chegar à pontuação mínima exigida da disciplina. Então, como que você faz? Você vai clicar em iniciar para poder ter acesso às perguntas. Quando você clicar em iniciar, para começar a fazer a atividade, você vai precisar clicar no botão ir para atividade. Esse botão que tem aqui. Só depois que você clicar que vai aparecer a opção de você selecionar a resposta. E quando chegar no final, é importante clicar em enviar. Se você não enviar, não fica salva a sua resposta. Aí, se passar o prazo, por exemplo, essa aqui encerra 29 de agosto. Vamos supor que você começou e não enviou as respostas, quando der dia 30 de agosto, você perdeu o prazo. Elas não foram enviadas as respostas e você fica sem essa pontuação. Sempre vai ter a avaliação virtual 1 e 2, e é importante você estar sempre atento ao prazo que tem para fazer. Então, aqui vai aparecer o período. Então, ela é liberada dia 1º de agosto, foi liberada hoje, à meia-noite, e você tem até dia 29 de agosto para fazer ela às 11h59. Nunca deixa para o último horário, porque o portal às vezes congestiona, e acaba que você perde, fica instável, você acaba perdendo atividade. Sempre que você conseguir, priorize elas para não deixar para a última hora. O fórum avaliativo é uma atividade proposta pelo tutor virtual
Quando você faz ele, vai gerar para você engajamento e você vai poder pontuar nele até 1000 pontos. No manual da avaliação continuada no seu portal, explica quais são as regras para você pontuar. É importante você dar uma olhadinha lá para ver os critérios para pontuação. Ele também tem um prazo para você realizar e você tem do dia 1º de agosto até dia 22 de agosto. 22 de agosto às 23h59. Passou dessa data, ele encerra, não consegue mais enviar. Como que você faz para enviar? Você vai clicar em fórum. Aí vai te direcionar para essa página. Aqui em tópicos, você vai clicar nesse quadrado azul que vai aparecer. E vai aparecer qual que é a proposta do tutor. Aqui ele já vai te dar os links também para você clicar e ter o material para você desenvolver esse fórum. Então, nem sempre precisa de você ter feito acesso às teleaulas, conteúdos web para conseguir fazer, porque o próprio tutor já te indica material para leitura. E como que você vai fazer para responder? Você vai clicar em responder e numa única resposta você vai colocar todas as perguntas deles. Vocês podem enviar até 2 respostas para serem corrigidas. Os outros alunos também vão responder. Se você clicar em responder aqui, você vai responder na pergunta do aluno. Então, nessa daqui você não pontua. Para você pontuar, você precisa clicar em responder na pergunta do tutor, que é o que vai aparecer em quadradinho azul. Vamos supor que você perdeu o prazo para fazer a avaliação virtual. Oi? Esse Aí portal parece- tem 2 portal, na verdade? O do aluno e do colaborador? Vai ter isso, são 2 portais. Esse portal digital é o portal onde você faz o acesso, geralmente é por ele. Aí lá você consegue gerar carteirinha de estudante, secretaria digital. E o portal Colaborar EAD é o portal onde você faz os estudos. Os estudos, conteúdo, atividade vai estar disponível nesse portal aqui. Ah, entendi. Obrigado. Imagina. Aí, Evelyn, oi? esse padrão aí é o mesmo para quem é 100% à distância? Sim, funciona do mesmo jeito. O que que muda? O aluno 100% à distância, ele não vem no polo, só no caso do curso de Educação Física, licenciatura e Podologia, que tem aula prática no polo. Mas é algumas disciplinas que vão ter. E quando tem, o tutor avisa para o aluno qual que vai ser a sala e tudo mais. Nos demais, é tudo pelo próprio portal. A única presencialidade que vai poder acontecer vai ser a prova presencial, que eu ainda vou comunicar para vocês como que vai funcionar. Evelyn, o curso de design de interiores, então, não tem nenhuma atividade a não ser a prova. Presencial, não, só a prova. A atividade, a aula prática dele é aula prática virtual pelo próprio portal, com ferramenta disponível lá mesmo. Ô, Evelyn, deixa eu te perguntar. Onde está escrito aí do lado esquerdo, teleaula e o número 2 em azul? Quando eu clico aqui no meu, está escrito assim, atenção, uma atividade de aula prática expirando. É aqueles prazos que você acabou de falar? Isso, esse teleaula aqui tá te mostrando que é prazo que tá perto de expirar, só que a teleaula, ela vai aparecer o prazo regular, mas você pode acessar ela depois. Aqui tá aparecendo o prazo que ela vai ser liberada, então ela tem até 3 de agosto para ser liberada. Aqui ela já está disponível, então o aluno já consegue fazer o acesso. Se ele assiste depois do dia 3/8, contabiliza normalmente. O que que vai contabilizar como frequência? Se ele for semipresencial, participar da aula atividade, ou se ele for semipresencial e tiver aula prática, participar da aula prática, ou se for 100% online, educação física, licenciatura e podologia, participar da aula prática da disciplina presencial. Mas isso é sempre comunicado. Agora, se o curso é 100% online, você vai fazer o acesso só pelo próprio portal. Entendi. Aí tudo que eu faço nesse portal vai somando os pontos lá em cima, lá no engajamento do AVA. Lá vai somar só o engajamento. Depois eu mostro para vocês onde que visualiza a pontuação geral da disciplina. Lá é só o que você ganha de pontuação de engajamento lá em cima. Vamos supor, então, que o aluno fez a avaliação, perdeu o prazo da avaliação virtual 1, que é aquela V1 ou a V2. Ele pode fazer a avaliação virtual substitutiva. Então, a substitutiva da 1 substitui a 1 e a substitutiva da 2 substitui a 2. Ela é gratuita, é só você entrar e fazer dentro do período disponível. Ah, mas eu fiz a avaliação virtual 1 e não tirei a pontuação máxima nela. Posso fazer essa daqui? Pode. Se você tirar a pontuação maior, vai considerar a sua maior nota.
ele não considera a última tentativa, ele vai considerar a sua maior nota na avaliação virtual. Da mesma forma, funciona para 2. O que é importante? Se você perdeu a avaliação virtual ou não atingiu o máximo, programar para fazer a virtual substitutiva dentro do período disponível. E é o mesmo período para todas as disciplinas. Tem disciplina que não tem essa avaliação substitutiva da virtual. Por exemplo, o ED não tem. Então, se você perde o prazo da virtual, você acaba reprovando para a disciplina que não tiver substitutiva. O que eu recomendo? Você acessar as disciplinas e anotar os prazos de atividades avaliativas para não correr o risco de perder. Assim, você sabe em qual semana você tem que acessar qual atividade. Essa atividade de aprendizagem aqui é o pós-aula. Então, depois que você faz a atividade diagnóstica, depois acessa a teleaula, faz a aula-atividade, lê o conteúdo Web 1, você vai vir e vai fazer a atividade de aprendizagem 1. Aqui está aparecendo a 2, mas mais para cima deve ter a 1. Aí você vai fazer a 1. Ela também vai ter de 1 a 4, justamente porque é uma por semana, uma atividade aprendizagem por semana. Dentro da disciplina, você vai contar com o ícone leitura. Nele você vai ter o livro em PDF da disciplina, que você consegue salvar em PDF ou até mesmo imprimir, se você quiser. Para a disciplina que tiver aula prática, presencial, vai aparecer a aula prática. Se for aula prática virtual, vai aparecer o ícone para você acessar e fazer o acesso ao site, onde tem a ferramenta para acessar essa aula prática virtual. Se ela for aula prática virtual, que é no caso do 100% online, vai ter um ícone também do relatório, que é o relatório da aula prática. Ele tem pontuação mínima e tem que fazer ele também. Ainda vai colocar, o pessoal do TI ainda vai colocar aqui dentro também o ícone da live. Vai aparecer um ícone, tipo assim, aqui aparece leitura, vai aparecer live, e um botão para você acessar quando estiver na data. Vai aparecer qual que vai ser a data que ela vai acontecer e o horário. Aí é só programar para você acessar. Ela não é obrigatória, ela não vai gerar nenhuma pontuação extra, ela não vai gerar frequência nem nada. A live, ela é só para um momento para você interagir com o seu tutor, isso por 100% online e semipresencial, primeiro e segundo semestre, e também um momento para você tirar as suas dúvidas. É aquele momento destinado para você. Outra atividade que vai ser avaliativa e tem pontuação mínima é a prova da disciplina. Então, sempre vocês vão olhar a prova de primeira chamada, que é a chamada regular. Então, aqui, ó, a chamada regular da primeira chamada dessa disciplina vai acontecer de 29 de agosto a 3 de setembro. A gente ainda não sabe como que vai ser esse agendamento, então vamos precisar aguardar o comunicado que eu vou enviar para vocês, sobre como que ficou definido pelo acadêmico sobre esse agendamento. Se eu perco o prazo da primeira chamada, eu faço o pedido da segunda chamada, pago a taxa e na semana dela eu vou realizar ela. Qual que é o prazo da segunda chamada? De 28 de novembro a 3 de dezembro. Se eu tenho 24 horas no máximo para solicitar antes do prazo da segunda chamada, se a prova vai ser liberada dia 28, então eu posso solicitar no máximo até dia 27 de novembro. Passou do dia 27, eu não consigo mais solicitar a segunda chamada para nenhuma disciplina. Então, é importante, perdeu a primeira chamada, já vai lá e solicita a segunda para não correr o risco de perder o prazo de solicitar ela. Se você faz a primeira ou a segunda e não tira a pontuação mínima na prova, no caso dessa daqui é 1.500, automaticamente o sistema vai liberar para você a recuperação, que é gratuita, e dentro do período aqui vai ser liberado para você realizar ela. Ela também vai ter a pontuação máxima de 500, 5.000, e a pontuação mínima de 1.500. Esse ícone que aparece dentro da disciplina escrita engajamento, AVA, é só para te indicar que essa disciplina tem engajamento. Então, nesse ícone aqui não tem nenhuma interação. As interações são nos ícones anteriores. Então, aqui ele consegue programar quais são os prazos dessa disciplina. Pois não? Então, só para me confirmar, lá em prova presencial vai ter a primeira e a segunda chamada, certo? Eu fiz a primeira chamada, eu consegui a pontuação necessária. A segunda chamada, então, eu não preciso fazer, obrigatoriamente eu tenho que fazer a segunda chamada. Não, a segunda chamada você só faz se você perde a primeira. Então, se você perdeu o prazo para fazer a primeira, não fiz a primeira chamada. Aí você tem que fazer a segunda, só que tem que solicitar e pagar a taxa. Agora, se você E fez essa a primeira primeira... tem taxa? Não, a primeira é gratuita, a segunda chamada que tem taxa. O mês passado, Aí essa prova foi uma bagunça. é sempre presencial, Ellen. Eu tenho que fazer ela presencial ou eu também faço só pelo portal? A prova presencial vai ser aquela que eu ainda vou mandar o comunicado para vocês. Se vai ser, como que vai funcionar, se vai ser no polo, se vai ter que fazer agendamento dela, ainda vou explicar
certinho, assim que o corporativo me passar como que vai ficar. Mas, ao que tudo indica, ela vai voltar a acontecer presencial no fórum. Ok, obrigada. Aqui na página inicial, eu vou mostrar para vocês como vocês vão ver o desempenho que vocês vão ter durante o decorrer da disciplina. Então, as demais pontuações. E por ali também dá para você ver quais são os mínimos obrigatórios. Deixa eu só carregar aqui. Aqui na linha do nome da disciplina, vai aparecer assim, ó, próximo vencimento, vai aparecer uma data. Eu te recomendo a não seguir por essa data, porque ela está te indicando uma atividade que está próxima de vencimento. Pode ser atividade que você já fez, pode ser que não. Então, o que é o ideal? Você acessar a disciplina e ver os prazos dentro dela. Esse ícone aqui, atenção, você tem 2 atividades próximas, só está te indicando que tem 2 atividades. Se você já fez ou não, não vai atualizar, vai continuar aparecendo. É só para te indicar que realmente tem 2 atividades próximas a vencer. Para você saber quais lá dentro da disciplina, no ícone dela, vai aparecer a bolinha mostrando qual atividade está próxima de vencer. Se você clicar nessa setinha aqui em ações, vai carregar para você um calendário resumido com as datas das disciplinas e você vai conseguir também visualizar o extrato de pontos. Então, aqui mostra para você um calendário resumido das atividades, quais são os prazos. Quando a atividade é avaliativa, mostra esse quadradinho azul aqui. 0 pontos é porque ainda não foi feito, ou quando já foi feito, tirou 0 pontos, ainda aparece 0 pontos. Se você tirou outra pontuação, vai aparecer a pontuação que você tirou. Se você clicar aqui em visualizar pontos, você vai ter um extrato das pontuações gerais e quais são os mínimos obrigatórios. Então, aqui, a disciplina está concursando, a disciplina vale 12 mil, que ainda não atualizou, mas vai atualizar para 12 mil. O mínimo dela é 6 mil e vai mostrar para você quais são as outras atividades. Então, aqui no engajamento, você pode pontuar até 2.700 pontos, nas avaliações virtuais até 3.000 pontos, na prova presencial da disciplina, ela vale 5 mil, você precisa tirar no mínimo 1.500, e o fórum, 1.000 pontos. Então, a somatória disso aqui tudo tem que dar no mínimo 6 mil aqui para ser aprovado. Só que, além de dar os 6 mil aqui, você precisa ter tirado no mínimo 1.500 na prova. Então, vamos supor que você tirou 1.500 na prova e aqui ainda não chegou nos 6 mil, tem que fazer essas outras atividades aqui para melhorar a sua pontuação. Se você tirou aqui 6 mil, mas na prova você tirou 1.400, você ainda não está aprovado. Se você fez a primeira ou a segunda chamada e tirou 1.400, você vai fazer a recuperação. Agora, vamos supor que você tirou aqui 6 mil, perdeu a primeira, perdeu a segunda chamada, você vai reprovar de todo jeito, porque não vai ter pontuação mínima de prova que você vai tirar. E, consequentemente, acaba reprovando por ser um pré-requisito mínimo. Aí o aluno, é recomendado que o aluno acesse cada disciplina para saber quais são as que estão ocorrendo paralelas online. As que não são paralelas online, elas vão acontecer mensal. Então, por exemplo, lógica computacional é a disciplina 1. Se ele vier aqui em engenharia de software, vamos só ver pelo calendário resumido, para a gente ver qual que é o prazo dela. Mas a sequência da disciplina 2 seria a disciplina que estaria acontecendo em setembro. Então, essa disciplina aqui, o prazo dela está para setembro. Vamos ver a prova dela, qual que é o prazo. Ó, a prova dela é de 26 de setembro a 1º de outubro. Ou seja, essa aqui é a disciplina sequência 2. E assim é feita a análise. Você olha disciplina por disciplina. Para você saber quando é paralela online, a prova de primeira chamada, ela está acontecendo lá no finalzinho, nas últimas semanas de novembro, provavelmente. Deixa eu achar uma aqui que seja paralela online. Para os cursos semipresenciais, as disciplinas paralelas online, você faz o estudo todo pelo portal. É só as disciplinas regulares que têm os encontros presenciais, e quando é disciplina de adaptação e dependência, se ela tiver aula prática, a aula prática é feita com tutor presencial, mas no caso dos semipresenciais. Mas no caso, os estudos é todos pelo próprio portal. Ó, essa aqui, ela vai acontecer a primeira chamada de 21 a 26 de novembro. Então, essa daqui já provavelmente é uma paralela online, está acontecendo lá no finalzinho do semestre. No caso Então, desse todas curso, essas matérias aí faz parte do primeiro semestre? todas essas disciplinas aqui faz parte do primeiro semestre. Aqui o ED, ó, todo semestre tem ED. Esse semestre o ED é Min 7 ágil.
próximo semestre vai ter outro tipo de AD. Essa disciplina Projeto Integrado aqui, ela é um portfólio que o aluno faz. O tutor online tem o papel de te orientar na confecção. Então, se você tem uma disciplina de projeto integrado, você tem que realizar a confecção de um portfólio. Aqui vai ter um manual para te explicar sobre ele. Você precisa fazer o envio. Tem prazo para você fazer o envio. Se você perde esse prazo ou envia dentro do prazo e não atinge a pontuação, você envia no prazo de recuperação também, pode enviar, que passa pela correção normalmente. Ele vale 10 mil pontos, e o aluno precisa tirar uma pontuação mínima de 6 mil pontos de toda forma. Aqui ainda não apareceu, mas vai aparecer aqui embaixo a pontuação mínima que precisa tirar. Se o aluno ler também o manual da avaliação continuada, explica todos os máximos e todos os mínimos. Essa disciplina aqui, a Educação à Distância, ela está só explicando como que funciona o ensino à distância, então é importante o aluno fazer o acesso para entender. O que eu recomendo? Acessa agora, nesses primeiros dias, essa disciplina aqui. Ela vai dar um norte bem interessante para vocês. Tem material para leitura e tem vídeos para assistir. E um conteúdo web também. É importante fazer o acesso, porque se você não acessar, o sistema não reconhece que você acessou ela. E, consequentemente, pode te gerar reprovação nela no final do semestre. Evelyn, quem não tem essa educação à distância? Provavelmente é porque você não está no primeiro semestre. Você já deve ter sido alocado no segundo em diante. Não, eu estou no primeiro. E ela não aparece para você? Você entrou com aproveitamento de disciplinas? Não. Estranho. Amanhã me chama no WhatsApp que a gente olha. Ela não apareceu nem a educação à distância, nem o ED Mindset Ágil. Provavelmente teve algum tipo de eliminação de disciplina. Me chama amanhã no WhatsApp que a gente dá uma olhadinha. Tá bom. Essas atividades interdisciplinares aqui, para o aluno de primeiro semestre ainda não está disponível. Mas para o aluno de segundo semestre em diante já pode estar liberado. Que vai ter o portfólio, que é a produção textual, que pode ser em grupo para o semipresencial ou individual por 100% online. E para os últimos semestres vai ter o quê? A avaliação de proficiência, que é aquela que precisa tirar uma pontuação mínima de 200 pontos. Então, se aqui em atividades interdisciplinares aparecer o ícone avaliação de proficiência, é porque você tem que fazer ela nesse semestre. Se não aparecer, é porque não tem que cursar ela. Aqui, para ver os outros tópicos do portal, em serviços online, a gente vai ter o financeiro, que é onde você consegue gerar os boletos e gerar renegociação, acompanhar a baixa de pagamento e tudo mais. Solicitações de serviços é por onde você faz os requerimentos, então aqui você consegue gerar o atestado de matrícula, onde você consegue excluir disciplina de dependência ou adaptação, que tenha sido inserida automaticamente, gerar histórico escolar, fazer a inclusão de dependência ou adaptação. A segunda chamada de prova, o requerimento é feito por aqui também. Aí aparece o valor da taxa, ó. É R$ 48,30 por prova que você solicitar de segunda chamada. Aqui em extratos de disciplinas, você consegue ver as disciplinas por semestre. Depois, eu recomendo vocês fazerem o download só para vocês verem quais semestres vocês vão cursar, quantas disciplinas, qual semestre tem estágio, se tiver estágio, né? Qual semestre tem TCC, vai aparecer tudo aqui para vocês. Esse ícone agendamento de prova digital vai depender de como vai ficar a situação. Então, a gente ainda vai comunicar para vocês como vai ficar. Mas provavelmente vai ser por aqui que vai fazer esse agendamento da prova. Apoio ao estudo. Você vai ter um campo para fazer o envio de mensagem para o tutor. Como que você faz o envio? Você precisa clicar nessa setinha aqui. Vai aparecer o ícone tutor regular. E quando você clicar nele, vai te direcionar para esse campo, onde o que no para já tem o contato do tutor. Você só vai precisar colocar o assunto e escrever sua mensagem. E clicar em enviar. Quando você enviar e o tutor responder sua mensagem, vai cair aqui no campo de mensagem, essa cartinha que aparece aqui em cima, perto do ícone do nome do seu nome ou do perfil. Aqui em sala do tutor é aquele momento de interação, quando o tutor gera algum tipo de proposta. Esse livro aqui é os livros de apoio ao estudo. O livro da disciplina você vai encontrar dentro do ícone de leitura, dentro da própria disciplina. E manuais, esses manuais aqui é muito importante vocês fazerem a leitura para entender o quê? As regras do EAD e o tipo de avaliação, forma de frequência e tudo mais. Então, o manual acadêmico vai explicar sobre as regras e o manual da avaliação continuada sobre as pontuações e frequências. É importante fazer a leitura dos dois, isso vai ajudar bastante vocês ao longo do semestre.
Biblioteca virtual é o acesso ao acervo digital, e vocês também têm acesso ao nosso acervo físico normalmente. Boletim é por onde vocês vão conseguir acessar o processo de ver as frequências lançadas para o curso semipresencial e também visualizar as pontuações, quanto você já tirou, também vai aparecendo por ali. Somente no final do semestre, após a divulgação do boletim, é que essa situação aqui é alterada para aprovado, para reprovado por nota, reprovado por frequência, reprovado nota e frequência, vai aparecer aqui, mas só no final do semestre. Se você clicar nessa setinha aqui, então vai te dar o demonstrativo de tudo. Lá no finalzinho você vai conseguir ver sobre os lançamentos. Então aqui, por enquanto aparece falta porque ainda não foi lançado, mas quando for lançado vai aparecer presença. No caso, para as disciplinas futuras, o próprio tutor faz o lançamento, ou da presença ou da ausência. Então aqui, por exemplo, essa disciplina aqui, ele vai ter a aula atividade no polo. Então ele vai vir participar do quê? Da aula atividade. Essas datas aqui que está aparecendo é de setembro, essa aqui não é a disciplina primeira. Mas aqui, por exemplo, dia 29 de setembro vai acontecer essa aula atividade, 5 de outubro essa, e quando o aluno está presente, vai ser atribuída aqui a frequência de presença. Para aprovação na aula teórica, nessa aula atividade, a frequência mínima exigida é de 50%. Então, se são 4 aulas de atividades, você precisa estar presente em pelo menos 2 para poder atingir os 50%. Quando a disciplina tem aula prática, é diferente. Geralmente são também 4 disciplinas, são de 4 a 8, mas na grande maioria são 4 disciplinas. E aí a frequência mínima exigida é 75%. Então, vamos supor que vão ter 4 aulas práticas, você só pode faltar em uma. Então, tem que ficar atento para não faltar mais do que uma na aula prática, porque senão reprova por frequência. Tem que fazer uma arrumação para poder fazer uma faxina. Bastante coisa que tem nessa casa. Aqui também vai aparecer em oportunidades o canal Conecta, que é onde você consegue cadastrar o seu currículo, ver vagas disponíveis. Geralmente, quando surgem vagas de estágios que empresas divulgam para a gente, eu também mando para vocês por e-mail. Quando ele, por exemplo, se ele mandar vaga de estágio para o curso de administração, aí eu vou mandar para os alunos de administração, e assim sucessivamente. Cursos livres são esses cursos de extensão que são pagos, você pode utilizar para colocar no seu currículo, mas na grande maioria eles são pagos. E você pode usar eles também como atividade complementar obrigatória, a ACO. Só que depois que gera o certificado, é importante enviar ele para computar a carga horária. Amigo Vale Prêmio, você vai ter acesso às informações sobre o regimento e tudo mais, de como fazer a indicação e ganhar a premiação da indicação de um amigo. Esse ícone aqui, calendário acadêmico, você tem um calendário geral, é calendário de prova, então de primeira chamada, quando acontecem as provas de segunda chamada, quando que encerra o boletim, quando o semestre é divulgado. Tutor à distância, aqui vai aparecer o nome do seu tutor que vai acompanhar durante o semestre, é o tutor virtual, que é para qual você envia mensagem nesse campo aqui. Se o curso tiver tutor presencial, vai aparecer aqui o tutor presencial. Essas primeiras semanas demora um pouquinho a aparecer o nome do tutor presencial para os cursos semipresenciais. Esses tutores de apoio aqui, geralmente não tem tutor de apoio, geralmente é para cursos específicos e a gente não tem nenhum nessa atuação. E aqui os tutores de dependência, quando você tem alguma disciplina de dependência, pode ser que o tutor não seja o mesmo, aí vai aparecer quem que vai ser o tutor da disciplina de dependência. Aqui em cima você tem os mesmos ícones que aparecem aqui embaixo. O ícone aqui do sininho é alguns sinais que vão te indicar alertas. Aqui no campo, que é uma cartinha, você tem acesso às respostas que os tutores te enviam, alguns comunicados também que o próprio tutor vai te enviar. Se você clicar aqui em Meus Cursos, você vai conseguir visualizar a opção Trilhas de Carreira, que é aqueles cursos que eu te falei, que são cursos de extensão, são cursos gratuitos e que vocês podem usar para a ACO. Então, é só vocês fazerem o acesso aqui e clicar em iniciar para poder aderir. São vários cursos, todo semestre libera cursos diferentes e você pode ir realizando eles. Aí, lembrando que para computar como ACO, você precisa enviar o certificado para poder ser cadastrado aí no sistema. E basicamente é isso, pessoal. Vocês querem deixar para me mandar essas dúvidas no WhatsApp?